Novela Laços de Família, capítulo 37, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Galera, antes da gente começar esse capítulo que tá sensacional, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, o seu like é muito simples, é grátis e vocês me ajudam muito com ele. E o seu comentário, que eu queria muito saber de onde vocês assistem a novela, o que vocês acham dessa novela. O capítulo começa com Edu pergunta a Helena se ela não vai tomar o café dela. Helena fala que vai e pergunta se Edu quer. Edu fala que quer só a água. Helena dá água a ele e Edu fala que vai ter que se acostumar a depender dos outros novamente. Helena fala que é por pouco tempo. Edu fala que é isso que todos fazem questão de falar, mas que sim, é por pouco tempo. Helena fala que Camila foi pro Ares e que ele, Edu, deixou ela assim, toda animada com cavalos, e que ela já até batizou dela de Quixote. Edu fala que não foi ele, foi o Pedro que animou ela, e fala que Helena tem que ir lá também, levar o Fred para batizar o cavalo dele também. Helena, meio sem graça, fala que naquele dia que ela foi ao Ares, no dia do acidente dele, ela tinha ido para falar umas coisas com ele. E Edu pergunta que coisas. Helena pensa e fala que não é nada, que tudo depois do acidente dele já não tem mais tanta importância. A cena vai para Danilo falando para Estela que convenceu a tia dela a ficar há mais de um mês nos Estados Unidos, que queria conhecer outras cidades além de Las Vegas e que sempre ficou louco para conhecer Los Angeles, ver as casas e as celebridades. Estela fala que Danilo tem cara de que gosta de filmes de faroeste. E Danilo fala que adora o Clint Eastwood. E Rita chega falando que Helena chegou. Estela fala que vai lá dar um beijo nela. Danilo fica sozinho com Rita e pergunta a ela se ela já pensou no que ele pediu para ela. Rita fala que ele tá deixando ela maluca. Danilo pula na piscina e reclama do uniforme de Rita porque tá muito comprido. Rita fala que foi a Dona Alma que mudou. Danilo fala que a Dona Alma não sabe de nada, que ele é quem foi jurado de Miss e concurso de beleza. Na cena seguinte, Camila tá cavalgando e Alma fala com Pedro que ela leva jeito. Pedro fala que ela ainda é iniciante, mas se levar a sério, pode até saltar. Alma fala para ele nem falar nesse assunto. Pedro então pergunta o que Alma pretende fazer com a casa do Ares. Alma fala que o terceiro marido dela que gostava, mas depois o tempo foi passando, várias reformas foram sendo feitas e ela acabou deixando de lado e pergunta por quê. E Pedro fala que gostaria de morar ali. Alma fala que não sabe se Silvia se adaptaria ali e fala que seria muito longe também da floricultura. Pedro fala que ele viria sozinho e que o casamento dele está caminhando para o término. Alma lamenta e fala que casamentos deveriam ser para sempre, que só a morte poderia separar, que com ela foi assim todas as vezes. Na cena seguinte, Paulo está vendo as fotos reveladas e lembrando dos momentos que passou com Capitu. A cena seguinte, Helena conta que está um pouco apreensiva com a chegada de Iris, que ela é uma menina que foi criada na roça e não tem muitos costumes da cidade. Edu então pergunta se ela então é uma garota selvagem. Helena fala que não, que ela conhece tudo do eixo Rio-São Paulo, vive na internet, lê revistas daqui, apenas nunca esteve nesses lugares. E fala que ela vai chegar e ficar uma semana. Depois a mãe dela chega e elas veem o que fazem. Helena continua falando para Estela que vai precisar dela para enturmar a Iris e fala que está pensando em fazer uma reunião com todos lá na casa dela. Estela, a Iris, Paulo, Cissa, e convida Estela para ir lá e Estela fala que vai com o maior prazer. Na cena seguinte, Ingrid está assinando os papéis do débito e crédito da fazenda
e pergunta ao advogado se ele sabe quanto vai sobrar para elas. O advogado fala que ainda está sendo tudo calculado, e Ingrid fala que só quer o suficiente para recomeçar a vida dela com a filha em um lugar como o Rio de Janeiro ou Porto Alegre. E fala que tem uma profissão que é enfermeira e que ela pode e quer voltar a trabalhar. Quer que a filha estude e que elas consigam vencer. Iris chega para assinar também os papéis. Na cena seguinte, Camila chega com o cavalo e Alma fala que Helena está na casa dela. Que ela, Alma, ia ficar para receber Helena, mas chegou à conclusão que Helena ficaria mais à vontade se ela não estivesse lá, e que Estela e Danilo ficaram lá. Por fim, ela pede para Pedro cuidar bem de Camila, porque ela é uma menina de ouro e que ela, Alma, gosta muito dela. Depois Pedro e Alma caminham e Pedro pergunta sobre a casa de novo, falando que Alma ainda não deu uma resposta a ele. Alma fala que ele pode ficar lá sim, mas antes pede para ele dar uma chance ao casamento dele, que de vez em quando uma ameaça de separação pode dar novos ares a eles. Na cena seguinte, Silvia fala com o Céu que sabe que está no fim do casamento e acha que Pedro está afim de outra. Céu fala para ela não se precipitar e fala que muitas mulheres quebram a cara com esse negócio de instinto feminino. Silvia fala que por muitas vezes já ficou tentada a conferir a fatura de cartão de crédito dele, segui-lo, abrir correspondências, mas na hora H ela trava. Na outra cena, Helena fala para Ivete que se sentiu muito mal na casa de Alma, que parece que a visita dela a Edu foi uma visita muito distante, que ao mesmo tempo que ele estava ali na frente dela, ele estava muito distante. Fala que mesmo com ela, a Alma, não estando lá, ela se sentia como se tivesse 1000 olhos olhando para ela o tempo todo. Na cena seguinte, a família de Miguel está toda na mesa jantando e Miguel chama a empregada para jantar com ele. Ela agradece, mas fala que fica sem jeito e que ainda tem muita coisa para fazer. Irene, que foi babá de Paulo e Cissa, fala que no começo também se sentia envergonhada, que nunca viu um patrão chamar a empregada para comer na mesa juntos. Cissa pergunta a Miguel se ele conhece todos os livros da livraria. Miguel fala que não, mas que tenta se manter o mais informado possível e pergunta o porquê. Cissa fala que hoje chegou um cara perguntando por um esqueleto. E ela falou que ali era uma livraria e não um necrotério. Todos riem e Miguel explica que o esqueleto é um livro que foi republicado e que é só ela ir se mantendo atualizado que ela fica craque. Paty fala que já tentou trabalhar em uma boutique, mas não aguentou, era muita mulher snob ao mesmo tempo. E Cissa pergunta a Miguel se ele arranja um emprego para Paty na livraria. Miguel fala que não sabe, que tem que falar com Ana, mas quem sabe? Paty e Cissa comemoram. E Cissa fala que o trabalho vai ficar menos entediante. Paulo fala que elas não vão trabalhar, só vão ficar paquerando. Cissa fala que a livraria não é igual ao quarto dele. Miguel, sorrindo, pergunta à fisioterapeuta de Paulo que história é essa? O que tem acontecido no quarto de Paulo? Isabel fala que não sabe de nada e que chegou agora há pouco. Cissa fala que ela não tem nada a ver, que foi com o Capitu, que chegou no quarto dele e eles estavam no maior amasso se esfregando. Paulo grita que é mentira e Cissa fala que não é, mas fala que Capitu não deve querer nada com ele, que ele é entrevado e não deve saber nem beijar. E Paulo fala que sabe beijar sim, e que Cissa é invejosa e que vai morrer solteira. Miguel pede para eles pararem, mas Cissa rebate falando que ele só ficou com ela porque ela é mãe largada, que só sobrou a xepa para ele. Miguel pede novamente para eles pararem. Paulo fala que ela vai morrer no seco, solteira. Cissa fala que ele matou a mãe dela. Paulo grita que não matou. Cissa grita também falando que ele matou sim, que ele deveria estar preso, ou ter morrido de uma vez, ou pegar uma cadeira elétrica ou injeção letal. Miguel bate na mesa e grita que agora já chega,
e fala que não aceita que eles desrespeitem ele, Miguel, e as pessoas que estão na mesa com eles, do jeito que eles estão fazendo, que o que eles acham que estão fazendo, guerra para ver quem é mais agressivo, e que ele não quer ouvir mais nenhum pio dos dois, e que quem falar nas próximas 12 horas vai ficar de castigo 1 mês, e manda os dois ir pro quarto. Eles saem e Miguel pede desculpa a todos. Na cena seguinte, Cissa chega ao quarto de Paulo, que está vendo a foto de sua mãe, e pede desculpas a ele por tudo que ela disse. Paulo fala que ele não matou a mãe dele, e que ela queria que ele tivesse morrido também. Cissa jura que não, e que sabe que não foi culpa dele, e que ela só falou essas coisas porque ela fica com ódio quando ele provoca ela. Paulo sorri e fala que perdoa ela. Cissa pede desculpas novamente e fala que é chato e ciumento assim porque, nesse momento, Paulo pergunta se ela tem ciúmes dele com o pai deles. Cissa fala que sim e que tem ciúmes dele com Capitu e fala que tem medo que ela faça mal para ele. Paulo fala que ela só faz bem para ele. Cissa fala que sabe, que quer que ele seja muito feliz e faz um carinho no irmão. Paulo fala que é feliz e pergunta se ela é feliz. Cissa fala que ainda não. E Paulo fala que ela vai ser muito feliz e os dois se abraçam. Na cena seguinte, Simone fala que Capitu tá estranho e manda ela desembuchar logo. Capitu fala que foi na casa de Paulo hoje. Ele fez umas fotos da Zilda e quando tava só eles dois no escurinho do laboratório, Simone interrompe e pergunta se ele agarrou ela, tirou a roupa dela e eles transaram ali mesmo. Capitu fala que não, que com Paulo as coisas são muito diferentes, que sentiu uma vontade de ser beijada por ele naquele momento e pediu um beijo para ele. E fala que se sentiu como se estivesse na adolescência, com aquela adrenalina, com aquela sensação de descoberta. Simone fala que achou que ela contaria algo mais safado para ela. Capitu fala que não, que com Paulo é tudo mais mágico, mais inocente, que por sinal esse foi o beijo mais inocente que ela recebeu, que não teve segundas intenções, que não foi um beijo já pensando em sexo depois. Simone reclama falando que ela tá muito filosófica hoje, e Capitu fala que hoje elas duas não estão na mesma sintonia. Simone fala que Capitu tá apaixonada. Capitu fala nada a ver, só porque ela é garota de programa, ela não pode ser sensível, ter sentimentos? Na cena seguinte, no consultório de Helena, Márcia fala para uma cliente entrar que o Laerte está esperando por ela. A cliente fala que adora as agulhas do Laerte e entra. Márcia então comenta com Antônia que um homem bem sucedido como Laerte dando uma sopa aí e ela, Antônia, dando mole. Antônia fala que isso é coisa da imaginação dela, Márcia, e que se ele realmente estiver assim, ele que tem que tomar a iniciativa. Márcia fala que Laerte é tímido e que é para ela jogar um charme para ele e tenta insinuar como seria esse charme. A cena corta para Laerte fazendo acupuntura na cliente e falando que conheceu as agulhas quando foi para a China. A cliente elogia ele e fala que ele só falta casar. Laerte fala que se acostumou com a vida de solteiro, mas já o filho dele, ele não sabe porque ele fala pouco da mãe e fica pensando como o garoto reagiria a uma madrasta. A cliente diz que se ele tá falando isso é porque já tem alguém em mente. Ele fala que não, e se tivesse não falaria, seria segredo. Helena chega e sorridente pergunta: que segredo é esse, hein? E Laerte brinca falando que ela estava ouvindo atrás da porta. Na cena seguinte, Helena fala para Ivete que Edu está se recuperando bem e que o médico falou que em 15 dias ele já recupera alguns movimentos, mesmo meio titubeando, sem confiança. Ivete pergunta: e Camila? Helena fala que elas duas deram uma trégua e que nunca viu duas pessoas que não sabiam que se existiam darem tão bem como Camila e Pedro, pai e filha. Na cena seguinte, Ana explica a Cissa como arrumar os livros. Miguel observa e vai para seu escritório com Pascoal.
Lá, Miguel fala que está se sentindo mais realizado desde que Paulo e Cissa foram trabalhar na livraria. E fala que um dia quer passar aquilo tudo para eles, como fez o avô dele e o pai dele. Pascoal fala que é muito gratificante que você vê o filho indo para o caminho que você pensou e se esforçou para dar a ele a vida toda. Miguel pergunta se Pascoal está tudo bem com ele. Pascoal fala que sim, mas que tem pensado bastante nisso ultimamente. Na outra cena, Edu está fazendo fisioterapia na beira da piscina e em uma cena emocionante ele consegue pegar um copo com água e beber sozinho. Depois mostra Camila, Estela, Alma e Danilo assistindo a cena. Edu coloca o copo de volta com alguma dificuldade, mas depois pega o telefone e digita alguns números. A cena vai para a casa de Helena e o telefone toca. Helena atende e é Edu. Edu conta para Helena que conseguiu ligar sozinho, que está segurando o telefone e diz que está crescendo e daqui a alguns dias não vai mais precisar de babá. Helena, super emocionada e chorando, fala que está muito feliz mesmo, e pergunta quem está com ele. Edu diz que Alma, Danilo, Estela e Camila estão ali. Helena faz cara de quem não gostou muito de Camila tá lá. A cena corta pro pet shop e Cíntia termina um cachorro. Alex chega e fala que acha aquele lacinho muito frufru para um cachorro macho. Cíntia diz que não tem isso com cachorro não. Alfredo leva o cachorro e Cíntia faz carinho no cachorro que está no chão e fala para Alex que vai levar ele para casa. Alex fala que não é boa ideia porque eles vão se apegar e quando o dono voltar, eles vão sofrer. Cíntia diz que já foi até na casa do dono, mas o porteiro disse que ele está viajando há muito tempo. Depois ela sai. Alfredo chega e fala para Alex que nunca viu alguém que gosta tanto de animais quanto Cíntia. Alex fala que gostaria que ela gostasse menos de animais e mais de... Mas logo depois ele troca de assunto. A cena corta para Pedro admirando a casa no Aras. Severino chega e fala que é uma pena essa casa estar vazia. Pedro fala que é por pouco tempo e diz que vai morar ali. Depois, vendo a surpresa de Severino, ele pergunta se ele acha ruim. Severino fala que quem é ele para achar alguma coisa e que Pedro não faz nada de errado e continua dizendo que Silvia vai adorar morar ali. Pedro desconversa e manda Severino ir trabalhar e fala que morando ali ele vai controlar eles de binóculos pela janela. Cena seguinte, Helena pede para Zilda arrumar o quarto, mas não mudar nada ali. E fala que a irmã dela deve ficar ali uma semana e depois voltar para a fazenda. Zilda fala que só espera que ela não quebre nada ali, porque Fred adora aquele quarto. Helena diz que a irmã dela tem 18 anos, é uma mocinha. A cena vai para Iris colocando as últimas coisas na mala. Ingrid chega e fala que espera que Iris esteja fazendo a coisa certa. Iris diz que pensou nisso por tanto tempo e que não sabe como conseguiu ficar ali tanto tempo depois da morte do pai. Iris pega a mala e sai. Quando chega na sala, Socorro está chorando e Iris fala para ela não chorar, que vai dar tudo certo lá no Rio, e ela volta para buscar Socorro para morar com ela lá. Depois, Iris olha para Ingrid e fala que vai esperar ela lá, mas que não tem certeza se ela vai, e continua dizendo que não vê a mãe saindo daquela fazenda. Ingrid diz que quando o processo acabar, ela não vai ter escolha, ela vai sair dali. Iris fala que espera ela então, fala tchau e sai, mas Ingrid pega ela no braço e deseja boa sorte. Iris volta e abraça a mãe muito emocionada. Depois sai. Lá fora, Iris entra no táxi e Ingrid vê a filha indo embora com os olhos cheios d'água. Em seguida, ela entra. Socorro fala que vai fazer café para Ingrid. Ingrid, muito abalada, fala que é para ela fazer só para elas duas, porque agora é só elas duas. Socorro pergunta se ela acha que Iris vai aguentar muito tempo no Rio. Ingrid diz que não sabe, que não consegue prever o que Iris vai fazer, que em 18 anos de vida ela nunca entendeu Iris.
e que nem com mais 18 ela entenderia Iris. Socorro vai fazer café e Ingrid vai pro quarto de Iris. Lá, ela lembra de Iris entrando no quarto e tirando a roupa. Ingrid fecha a porta e briga com Iris dizendo que tem 2 peões trabalhando no corredor. Iris fala que eles já estão cansados de ver ela pelada e mostra o CD que Pedro mandou para ela, coloca a música e vai dançar em frente ao espelho. Ingrid reclama da altura e desliga o som e fala para Iris que isso não é jeito de dançar, que é indecente. Iris fala que é a bobeira dela e liga o som de novo. Ingrid tampa os ouvidos e a cena volta para a realidade e Socorro chega com o café dela e pergunta se ela tá bem. Ingrid diz que tá tudo bem sim. Na cena seguinte, Zilda chega no quarto de Helena e fala que Capitu tá perguntando por ela, Helena fala que já vai e fala pra Zilda caprichar na comida que a irmã dela tá chegando. Zilda fala que tá sabendo e pergunta o que Pedro gosta de comer. Helena não sabe responder e continua vendo a foto de Camila no porta-retrato. Na cena seguinte, Cíntia vai passear com Lion, o cachorro. A cena corta para Pedro olhando a casa do Aras, cheia de poeira e teia de aranha. Na próxima cena, Capitu entrega um cartão postal do Toshio e fala que entregaram no apartamento dela. Helena fala que quer muito ler, mas diz que é falta de educação e pede para Zilda colocar na mesa de Camila. E fala que bem que ele podia vir pro Rio para dar uma injeção de ânimo em Camila. Capitu pergunta para Helena se ela acha que Camila está desanimada. Helena fala que essa não seria a palavra. Capitu muda de assunto e pergunta por Edu. Helena fala que hoje ele deu uma grande felicidade a ela, que ele conseguiu digitar sozinho o número e ligou para ela. A primeira vez que ele conseguiu fazer isso, ele ligou para ela e fica toda animada com Capitu, que fala que um dia vai ser amada assim. Na cena seguinte, o médico que operou Edu fala para ele que o processo dele está indo melhor do que eles imaginavam. Edu pergunta então quando ele vai poder tomar banho sozinho e brincando fala que não aguenta mais o Robson dando banho nele todos os dias. E todos começam a rir e Danilo solta: se fosse ao menos uma enfermeira, né, Edu? E ri sozinho. Ele se desculpa e Alma fala que esse é o desejo secreto dele, né? O médico se despede e fala que em uma semana o Edu deve passar da cadeira de rodas para o andador. Na cena seguinte, Edu fala para Estela não ficar faltando aula por causa dele. Estela fala que não consegue se concentrar sabendo que ele tá do jeito que tá. Na outra cena, Laerte pergunta a Antônia se ela tá muito enrolada com Helena hoje. Antônia fala que não e Laerte pede para ela dar uma ajudinha a ele depois do almoço dela. Ela aceita, ele sai e Márcia brinca que é hoje, hein? Na outra cena, Viriato tenta repetir o almoço e Ivete fala que ele tá enorme de gordo. Raquel também fala que engordou e fala que bem que eles poderiam viajar no final do ano para Miami. Viriato acha legal e Ivete fala que ainda bem que segunda ela volta a estudar e que é para eles nem falar em férias, que já rolou ciumeira boba por causa disso. E fala que viajar para Miami não é assim não, que ela já pediu um cachorro para ela no final do ano. Ivete manda a filha escovar os dentes e pede para Viriato ajudar ela a tirar a mesa. Na cena seguinte, Capitu encontra Camila no elevador e fala que chegou um postal do Japão para ela e que ela bem que tentou ler, mas estava tudo em inglês porque ficou morrendo de curiosidade. Pergunta a Camila como é a transa com o japonês, se é a mesma coisa. Camila fala, claro que é. Capitu fala que já transou com um americano, com um alemão, italiano, mas japonês nunca. Camila fala que ela é uma ONU para receber todos esses. Elas se despedem e Camila entra. Isilda fala a mesma coisa, que Toshio mandou um postal para ela. Na cena seguinte, Pedro fala para Severino e para outros funcionários darem uma geral na casa, que vai ser dele, e que ele dá um dinheiro por fora para eles fazerem isso. Depois o telefone toca e é Ingrid, perguntando por Iris, para saber se ela chegou bem, se já chegou.
Pedro se desculpa e fala que não deu para ir ao aeroporto, mas que é para ela ficar tranquila, que a Iris é esperta, que é só ela pegar um táxi até o apartamento da Helena, e fala que mais tarde vai estar com ela e liga para dar notícias, e eles desligam. Na cena seguinte, Iris chega ao Rio e de táxi passa por vários pontos turísticos da cidade maravilhosa. E assim termina o capítulo 37 de Laços de Família. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no canal e ativa também o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.